esportivas do mundo. Eu queria começar a falar com vocês aqui, por que eu achei interessante fazer essa abordagem aqui com relação à diferença, né, do futebol real, futebol virtual, porque recentemente nós tivemos aí um duelo, né, um duelo ferrenho na internet. Algumas pessoas, tanto do mercado do futebol real como do futebol virtual, se degladiando na internet, né, até mesmo chamando para vias de fato, né? E aí eu falei assim, vamos fazer com pessoas sérias do mercado, pessoas honestas, sobre qual é essa diferença, né, das apostas do futebol virtual e futebol real. Queria começar aqui pelo Ricardo. Ricardo, por que você acha que existe essa rivalidade do futebol virtual com o futebol real? Você acha que existe isso ou se foi implantada uma ideia para que pudesse ter um hype? Qual que é a sua opinião sobre isso, cara? De verdade? De verdade. Vamos no seco aqui, mano. Tá valendo mesmo? Tá aparecendo comentário pra vocês aí? Pra mim tá... Cara, eu acho que porque nós, todos seres humanos, temos uma parte imbecil, assim, idiota, de ego. E aí a galera você cria uma metodologia de alguma coisa, aí a gente abraça ela, meu filho. Aí chega alguém e fala assim, essa porra aí não funciona. Aí você fica puto, né? Porque a gente fica com o ego lá em cima. Sim. E todo mundo não adianta falar que não tem o caralho, todo mundo tem, mano. Não tem falar que não tem. E aí, acho que no início, eu passei muito por isso, tudo, falta um pouco de amadurecimento. Ninguém foi preparado para chegar na mídia e ter, sei lá, 300 mil seguidores, 200 mil, ninguém foi preparado para isso aqui. Aí do nada você tá lá, milhares de pessoas te acompanhando. Fala, caralho, mano, a gente pra caralho. Aí você começa a ficar nessa, e aí a falta de amadurecimento nosso, falta de preparo, faz com que a gente fique com o ego lá em cima. E aí, então, eu acho que é isso. Para ataiar a conversa, nós todos temos um pouco de algum idiota dentro de nós, com o ego lá em cima, e faz criar essas rixas de quem é melhor, quem que não é, fulano é melhor do que ciclano, que não sei. Aí a galera entra na pilha, porque agora o pessoal adora uma treta, né? A galera, porra. Se eu chegar aqui e eu falar assim, Dudu, vamos lá pra um ringue, igual foi o Anderson Nunes lá. Vamos fazer uma luta que não sei o quê. Pá, apesar que tem uns caras que eu adoraria dar umas porradas. Né? Puta que pariu. Eu adoraria mesmo pegar uns caras e dar umas pancadas. Cite nomes. Mano, a galera, o pessoal ia ao delírio se tivesse um negócio desse. Porque, a galera gosta de uma treta, né? Então, eu acho que é isso, é ego, mano. É uma bobagem. É ego nosso de ficar com isso. E você, Gemerson, complementando o time do futebol real, vamos dizer assim, por que você acha que existe essa treta ou essa inimizade, né, entre esses dois polos aí? Cara, eu acho que eu também vou muito nessa linha do ego, né? Nós todos seres humanos, a gente quer sempre estar certo. A gente tem uma dificuldade muito grande em admitir em algum momento da vida que a gente tem uma opinião errada sobre alguma coisa. Mudar de opinião é algo muito difícil para qualquer coisa ao longo da vida da gente. Então, quando você tem, de repente, o seu ego desafiado de alguma forma, sobe para a cabeça, né? E aí tem essa questão da pilha e tudo mais. Então, sei lá, cara, acho que a gente já tem uma guerra contra a sociedade de modo geral para quem é apostador. Brigar entre si beira a idiotice, assim, sabe? Qualquer um cara que faz trade, brigar com um punter, eu que trabalho com automação, brigar com os meninos do virtual, beira a imbecilidade, entende? Tudo acho que está aí na questão do ego mesmo. A gente devia ter um pouquinho mais de humildade, ser mais unido, porque a gente tem uma sociedade inteira para convencer do que a gente faz é verdadeiro, é real, não é uma bobagem, não é sorte. A gente precisa realmente provar para as pessoas. Se a gente fica brigando entre si, a gente corre o risco de se exterminar e outra coisa, vir e passar na frente, patrolar a gente, entendeu? Tem exemplos clássicos sobre isso na música. Você tem nichos de música que praticamente não se ouve mais, que os caras viviam brigando. E os sertanejos, os caras um chamam pro palco do outro, fazem show junto e se ajudam mutuamente e continuam fazendo sucesso ao longo do tempo. Então, acho que é isso mesmo. Cresceram, exatamente. Até mesmo se a gente for analisar o nosso corpo, né? Quando uma célula briga com a outra, acontece lá os problemas, né? Então, a comunidade tem que enxergar, de fato, igual o Ricardo e o Gemerson falando aqui, para que a gente possa crescer. Já estamos tendo uma série de ataques, né, externos à nossa comunidade, e aí se a gente ficar brigando entre nós, eu acho que enfraquece cada vez mais, né, gente? Exatamente. Tem um lobby muito grande para bater nas apostas, né? Todo mundo que quer vender alguma coisa, quer aparecer, nesse momento,
momento, fala mal das apostas para vender um curso, para vender qualquer coisa que seja, um tipo de investimento, um treinamento. Os caras vão e batem na aposta, por quê? Porque tá todo mundo batendo. Então, se a gente ficar se batendo também, a gente dá mais razão ainda a essa opinião pública que precisa ser educada. Sensacional. E você, Dudu, por que você acha que tem essas tretas? Além de você ser um causador de tretas, por que você acha que acontece isso? Isso, cara. Você é desses aí, Dudu, de causar treta? Olha só, a treta que eu tenho é papo reto. São sempre com os caras do virtual. Não do real, nunca tive. Por quê? Eu acho que o maior problema sempre foi a questão nossa do virtual. É o cara pegar lá e colocava lá um print de 20 mil reais. Mas você sabe que para os outros que estão do outro lado, aquilo é muito difícil de acontecer. E o cara acha que ele ganha um salário de 1.200. Que ele vai fazer uma entrada de 20 mil porque você fez. Que ele vai ficar rico porque você fez. Então, eu sou contra isso. E quando os caras começam a vir só negócio de print, fala, cara, por que você não fala a verdade? Tem um lado, não é só o lado bom, tem um lado ruim, né? Mas esse lance aí que teve da treta do futebol real e virtual, eu acho que é errado porque só prejudica nós mesmos, como eles falaram. Por quê? Senão, ele que opera com futebol, você que opera com futebol, ele opera com basquete. Já é diferente. Tem gente que opera em boxe. Tem cara que opera em futsal, vôlei feminino, enfim. O mercado, ele é gigante. Então, se a galera não profissionalizar dentro do seu segmento e não se ajudar, daqui a pouco não tem mais nada, mano. Entendeu? Tanto quanto sala VIP, quanto mentoria, porque vai ficar um mercado desacreditado, né? Você sabe, mentoria hoje eu não faço mais. Eu parei, né? Graças a Deus eu parei. Então, assim, mas eu sou um cara que eu sempre ajudo. Por quê? Porque acho que o nosso intuito, quando você aprende, é repassar as informações. Né? Se a gente não repassar as informações também, do que adianta? Né? Estudou e ficou aquilo dali, vou vender só grupo, sinal. Não é. Então, acho que a galera tinha que ter uma consciência, ser verdadeiro, vender coisas que seriam verdade e parar com essa porra de que é fácil de querer prejudicar um outro. Porque eles vão só ganhando hype e eles vão ficando fortes. Daqui a pouco cada um cria uma salinha de sinal e já era. Só que ele prejudicou, né? Um monte de gente que trabalha sério. Porque ele hypou num problema que não era porra nenhuma. Aí ele que estuda muito, é um cara que, tipo assim, acima da média pra caralho. Ele que estuda muito, faz lá os bots. Que às vezes não chega, por quê? Porque não tava em treta, pô. Aí o cara que não sabe porra nenhuma, hype vai lá e vende mentira. Né? Isso acontece muito, né? Muito. Pô. A gente percebe, a gente vê isso... Porque o futebol virtual, ele querendo ou não, ainda é uma novidade, né? Ele é novo. É uma novidade. Porque, então, assim, qualquer pessoa hoje pode falar que ganha uma trocentas de... Surgiu meio que na pandemia. A ideia do virtual. Porque quando eu comecei, era escanteio, né? Tinha um grupo ali que eu seguia de escanteio de futebol real. Aí quando eu vi um cara colocou R$1 e voltou 1.000 e poucos reais numa hora, eu falei, que porra é essa? Foi em novembro de 2019. Aí eu comecei a estudar aquilo dali, aí consegui um site para poder estudar os números, como é que funcionava e tal. Aí eu fui e vim estudando, só que naquela época todo mundo, cara, você vai pegar os caras que falam que são mentores virtual, tem 7, 8 anos. Pega um vídeo no YouTube que tenha isso daí de tempo. Não tem, foi de 2019, antes da pandemia para cá. Então é novo o negócio. Ele é novo. Só que todo mundo quer dizer o quê? Eu tenho 6 anos de futebol virtual. O que muda? Igual ele está dizendo que é novo. Mas se estudar muito, em 1 ano aprende, velho. Não precisa ter 6 anos para dizer que é foda. Sabe? Só que os caras vão vendendo sonho, irmão. Pesadelo, né? Porque vai fudendo um monte de gente. Não é sonho, é pesadelo. Então, acho que esse lance aí do virtual, ele é cruel por conta das odds. É muito mais fácil acertar uma odd de um placar exato no virtual do que no futebol real. Então, acaba que é muito print que rola. Então, acho que acaba minando o futebol virtual isso daí.
Show de bola, show de bola. Ô Felipão, e você, na sua opinião, que você também eu acompanho você já há um tempo, sei que você não é um cara de ficar se expondo assim, em questão de treta e tudo mais, você é um cara mais reservado, mais na sua. Por que você acha que acontece esse entreveiro aí entre futebol real e futebol virtual? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que é mesmo questão de hype ou você acha que o movimento natural dos mundos aí dentro das apostas? Isso aí, essas tretas acontecem na vida, né? Não é só no mercado. Eu vou muito na linhagem do Ricardo e do Gêmeos, que é essa questão de ego. A galera quer se sentir melhor do que o outro, sabe? Falta de empatia. A pessoa vai lá, arruma uma treta, só pensa nela mesma. Não pensa no outro e nos demais, né? Porque a galera que treta aí na internet gera audiência, gera nisso, naquilo. E ela só pensa nela. Então, eu acho que essa treta entre mercados, isso aí é na vida, tem treta o tempo todo. E eu vou muito na linhagem aí de falta de empatia com o próximo, falta de se pôr no lugar do próximo antes de falar alguma coisa. Na minha opinião, que se eu não conheço, eu não devo falar nada, entendeu? Pode ser o que for. Cassino, roleta, esses trem aí que eu não mexo, mas eu não posso falar. E eu acredito que tem gente que ganha dinheiro com isso, entendeu? Então, eu acho que é falta de sabedoria mesmo, sabe, Edmar? Eu não tenho muita... A minha opinião é falta de sabedoria e falta de empatia com o próximo, porque a pessoa só pensa no umbigo dela na hora que ela fala alguma coisa, mas não pensa o caos que vai gerar. O contexto, né? É o contexto, igual o Dudu falou e o pessoal falou aí, que foda que prejudica outras pessoas, querendo ou não, entendeu? Então, a minha opinião é falta de empatia mesmo, em se pôr no lugar do próximo antes de falar alguma coisa, sem saber. Às vezes o cara estudou e a gente não tá ali, não tá vendo, o cara estudou e o cara tem resultado, aí o cara chega e simplesmente fala o que quer. Então, não se colocou no lugar dele, e às vezes a pessoa, né, isso eu falo que já aconteceu comigo, igual eu sou um cara que estudo muito, chega a gente fala certas coisas, aí você fala assim, pô, cara, se esse cara me conhecesse de verdade, eu não tava falando isso. Então, acho que rola muito isso, mas não colocou no lugar meu, não quis saber o que eu faço, não quis saber nada sobre mim, só chegou opondo a opinião dele, ignorância, entendeu? Show de bola, show de bola.